Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor André Cardoso e que alegria poder estar mais uma vez aqui com vocês para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. Graças a Deus, estamos de volta, estamos de pés e glorificando o nome do Senhor. Hoje nós temos a grata satisfação de ter a presença do nosso querido amigo Naldo Aguiar. Hoje ele estará conosco aqui, nos auxiliando, nos ajudando, intercedendo por nós, fazendo pergunta, não é? O Naldo hoje ele está participando. Nós, na verdade, eu vou fazer uma confissão aqui em rede mundial de internet. Pedi socorro para o Naldo aos 45 do segundo tempo. Pastor Pedro, que estaria conosco gravando, que é um dos líderes do departamento que trata dos casais e famílias aqui da nossa igreja. Ele também faz parte da diretoria da nossa igreja. E com todo esse processo de crescimento, de expansão da igreja, são necessárias reuniões e uma participação mais efetiva do pastor Pedro, assim como dos outros pastores que compõem a diretoria da nossa igreja. Então, por essa razão, o pastor Pedro não pôde estar. E aí, nós recorremos ao nosso amigo Naldo Aguiar. Paz do Senhor, Naldo. A paz do Senhor, meu querido. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção você estar aqui com a gente. Será um prazer contribuir para essa bênção que é a escola bíblica. Amém, amém. Online. Glória a Deus, Naldo. Então, veja bem, nós vamos, antes de começar aqui todo o processo da nossa meditação de hoje, lembrando os irmãos, lembrando a todos vocês que nós estamos na lição cujo tema é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. É uma revista publicada pela CPAD. O comentarista desta lição, pastor Elienay Cabral. Elienay Cabral, um homem de Deus, uma referência da teologia pentecostal no Brasil. Então, hoje, mais especificamente, o tema é os prejuízos da mentira na família. Os prejuízos da mentira na família. É o tema que nós estaremos estudando nesta escola bíblica. Mas antes de darmos segmento, e com a ajuda do meu amigo Naldo, do Eri, que está aqui hoje, conduzindo aí toda a produção, nós vamos dirigir a Deus uma palavra de oração e então assim está dando sequência à nossa escola bíblica. Tudo bem? A nossa meditação desta semana. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade mais que o Senhor concede de estarmos juntos, reunidos, debruçados sobre a tua palavra para aprender mais da mesma. Que tudo o que for feito aqui seja para a honra e glória do teu nome e edificação nossa e de todo aquele que irá receber este conteúdo. Pai, eu quero pedir que a tua bênção alcance cada uma, todas as famílias do teu povo, todos aqueles que têm no Senhor a esperança, têm no Senhor a certeza da salvação, que a tua boa mão esteja estendida, alcançando famílias, esposos, pais, filhos, enfim, meu Pai, guardando cada um em nome de Jesus. Que aqueles, alguns que porventura receberem esse conteúdo, que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor, que ainda não confessam Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, que sejam alcançados, que sejam abençoados através deste trabalho. Abençoa, Senhor, toda a equipe aqui da produção, o Naldo que está conosco hoje,
os nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes, todos os ministérios da nossa igreja e todos os ministérios e igrejas e irmãos de outras denominações que participam conosco e que nos apoiam nesse trabalho, que a tua bênção seja derramada sobre cada um e todos eles, sem medida, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, nós vamos aqui para a nossa lição hoje. Os prejuízos da mentira na família. O texto áureo encontra-se em Colossenses, capítulo 3, versículo de número 9, que diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos. Versículo 9 de Colossenses, capítulo 3. A Bíblia é quem diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Se somos nova criatura, novas pessoas em Cristo Jesus, velhos hábitos, velhas manias devem ser deixadas para trás. Não devem mais fazer parte da nossa vida. A verdade prática: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A mentira, num primeiro momento, pode ser um recurso, pode parecer um recurso interessante. Mas a Bíblia diz que a mentira tem por pai o diabo. Viu? Então, ainda que pareça interessante, é melhor trabalhar com a verdade. Tá bom? Vamos à nossa leitura em classe, a nossa leitura bíblica em classe. Você que está acompanhando, pegue a sua Bíblia, faça a leitura, acompanhe a leitura, leia a Bíblia. Tá? Nós aqui na Escola Bíblica da Igreja Canaã sempre incentivamos a vocês e a todos que nos permitem entrar aí na sua casa, através aí do smartphone, computador, enfim, não sei, mas nós estimulamos que você leia a sua Bíblia, ame a sua Bíblia, estreite o seu relacionamento com a sua Bíblia, ela está aí para você, viu? Em nome de Jesus. E eu quero, Naldo, você me ajuda, meu amigo? Vamos fazer a leitura bíblica em classe? Está em Atos, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Certo. Vamos lá, meu amigo? Vamos lá. Acompanhe a leitura aí. O versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto, e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando-se um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando jovens,
acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Glória a Deus. Amém, Naldo. Senhor. Glória a Deus por essa lição, por esta porção bíblica lida aqui conosco. Os objetivos dessa lição propostos pelo pastor Elienay Cabral, pelo comentarista da lição, são os seguintes: investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. Foi uma conversão genuína? Eles tinham, de fato, desejo de servir a Deus com tudo aquilo que tinham? Segundo, refletir a respeito do problema da mentira, não só no âmbito pessoal, mas as suas consequências na família. E, em terceiro lugar, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Mentira e hipocrisia são irmãs, quase gêmeas. Estão ali, de mão dada. Tá bom? Vamos então à introdução da nossa lição. A história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja, quando tudo começou. A mentira que levou à morte. Já dissemos aqui e falaremos mais adiante. A mentira tem por pai o diabo. Aquele que mente, peca. E o salário do pecado é a morte. Então, guarde isso. Ao longo da história da igreja, logo após o Pentecoste, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento de amor, um sentimento de confraternização, de caridade, vamos assim dizer, e de partilha para com os pobres, dominava a igreja, que havia sido cheia do Espírito Santo. Aí, me permita um parêntese aqui. Alguns comentaristas, teólogos, alguns críticos vão dizer que isso só aconteceu porque eles interpretaram de maneira equivocada a palavra de Jesus, que breve voltaria, e acreditando que por aqueles dias Jesus estaria retornando para arrebatar a igreja. Então eles vendiam tudo que tinham, repartiam tudo, e isso acabou gerando pobreza, enfim. Mas o fato é que este sentimento dominou os corações e eles faziam isso com alegria, com liberalidade, com amor, com alegria no coração. Não por obrigação, não porque foram induzidos, não. Era um sentimento comum de repartir, de compartilhar, de ter tudo em comum e de assistir os irmãos carentes. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Para que os necessitados, obviamente, não tivessem carência, alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam dinheiro aos pés dos discípulos, dos apóstolos agora, tá? Para que a distribuição fosse feita aos necessitados. É nesse contexto que surge, que aparece na história, o casal Ananias e Safira, que infelizmente deixaram-se dominar pela inveja. Peraí, inveja do quê, pastor? Inveja daqueles que estavam sendo, recebendo reconhecimento da comunidade por partilharem os seus bens. Não é, Naldo? Tem gente que, o outro está sendo reconhecido, eu também quero. É o ser humano assim, o ser humano é assim. É uma vaidade, assim, né? E é preciso tomar cuidado com essa vaidade, porque senão ela vai gerar essa inveja e o desejo também de chamar a atenção, assim como as demais pessoas. Verdade. Não é? Verdade. Então, por isso, eles propuseram no coração a mentira contra os apóstolos e contra a igreja. Me permita outro parêntese aqui, o texto vai ser muito específico e enfático quando Pedro diz: mentistes ao Espírito Santo. Eles propuseram mentir para o apóstolo, ou para os apóstolos, mentir para a igreja, para serem elogiados,
Esqueceram-se de Deus. E esqueceram-se de Deus. Esse é um erro terrível, mas que muito se repete nos nossos dias, porque nós nos esquecemos do que o escritor aos Hebreus, e depois eu vou pedir para a produção me ajudar e colocar a referência aqui, tá? Mas o escritor aos Hebreus, se não me falha a memória, diz que todas as coisas estão nuas e patentes Aos olhos do Senhor. aos olhos do Senhor, diante daquele ao qual todos prestaremos conta. Então, quando você conta uma mentirinha, por mais que você ache insignificante, você está cometendo um pecado terrível, porque, repito, a mentira tem por pai o E não tem mentirinhas. Mentira é mentira. é mentira. Nesta lição, então, nós estudaremos o perigo que a mentira traz para a família e para o crente, para o ser humano, para a pessoa, tá bom? Além da tragédia espiritual, ela traz também consequências trágicas à família, à pessoa, tá bom? Então vamos ao primeiro tópico da nossa lição, e a palavra-chave é, obviamente, a mentira. A mentira. Nós vamos estar aqui falando em torno do tema do perigo ou dos perigos da mentira e das consequências, tá bom? Uma conversão duvidosa. E aí eu já vou acionar aqui mais uma vez nosso amigo Naldo. Temos participação já? Temos sim, meu pastor, temos. Aí a primeira é: por que essa conversão duvidosa? Por que temos essa conversão duvidosa? Ah, sim, muito importante. O tema fala a respeito disso. Uma conversão duvidosa. Por que dizemos e podemos dizer que a conversão de Ananias e Safira foi duvidosa? Vamos à lição. Porque as atitudes que eles tomaram, as atitudes do casal, revelaram que uma genuína e profunda transformação na vida deles não tinha acontecido. Ainda eles não haviam sido alcançados por aquele poder do Espírito Santo que tomou a igreja ali no início, na igreja primitiva, quando a igreja foi cheia do Espírito Santo. Eles ainda não haviam experimentado isso. Eles não pensaram nas consequências. Não pensaram. Pensaram no momento, não nas consequências. Exatamente. E não levaram em conta o que a Bíblia diz, que o texto diz que tudo eles tinham em comum, o partir do pão, o assentar-se à mesa, e que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, eles ficaram mais preocupados com as aparências do que com o ensinamento, o aprendizado e uma vida cheia do Espírito Santo e transformada pelo poder da pregação. Paulo escreve em Romanos, capítulo 1, no versículo 16, e é uma referência usada aqui na lição: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Então, eu preciso, a partir do momento que eu assumo essa conversão, que eu assumo esta nova vida com Cristo, eu preciso entender que o evangelho, ele é poder de Deus para a salvação. Então, eu não posso me deixar levar pelas aparências. Eu preciso buscar crescer em graça, em conhecimento, ser cheio da palavra para ser cheio do Espírito Santo. Caso contrário, a conversão é duvidosa. É o que, infelizmente, nós vemos em muito nos nossos dias. Todos os dias em rede social, notícia de gente famosa ou ex-famosa no meio secular, que simpático à igreja e a uma determinada linha de pregação, dizem agora ter entregue a sua vida a Jesus, mas que não abandona os velhos hábitos e vive uma vida apenas de aparência.
Isso é uma coisa muito séria, tá? Embora eles tivessem sido atraídos pela prática da igreja, pela pregação, pelo estilo de vida dos apóstolos e dos novos crentes, não era o suficiente. Não basta ser simpático à causa do evangelho, é preciso ser transformado pelo evangelho, tá? Ananias e Safira não compreenderam a obra da regeneração, do ser nova criatura, das coisas velhas que ficam para trás, do tudo se faz novo. Eles não entenderam isso. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. Por isso dizemos uma conversão duvidosa, tá? Há uma conversa emblemática entre Jesus e Nicodemos, em que Nicodemos busca Jesus e ouve do mestre a seguinte expressão: aquele que não nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, então, pergunta, um homem tão inteligente, tão sábio, não é, Reinaldo? Pergunta a Jesus: como, pois, eu, já sendo grande, homem, feito, velho, vou entrar de novo no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus disse: não. Aquele que não nascer da água, do Espírito, aquele que não tiver um novo nascimento do céu, do alto, do trono de Deus, uma vida regenerada, transformada pelo Espírito. Então ele revela aos simples, esconde dos sábios. Entendeu? Pegou? É preciso nascer de novo. Não basta ser simpático à pregação e nem simpático à igreja e aos cultos. É preciso nascer de novo. Caso contrário, será uma conversão parcial, duvidosa. Tá? Se você quiser ler mais a respeito desse diálogo entre Jesus e Nicodemos, leia João capítulo de número 3. Tá bom? É importante enfatizar que no início do movimento, da igreja, do Pentecostes, tudo aquilo que estava acontecendo ali, Ananias e Safira uniram-se à igreja. Eles faziam parte da igreja, eles estão frequentando a igreja, eles estão participando das reuniões, eles estão ouvindo os apóstolos, eles estão vendo tudo o que está acontecendo, os pobres sendo assistidos, os de maior condição financeira, muitos vendendo todos os seus bens, outros uma parte dos bens, mas enfim, eles traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles estavam vendo tudo aquilo, passaram a fazer parte da igreja, estavam na igreja, mas ainda não eram igreja. Entretanto, a velha natureza se revela na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Nessa coisa estranha que domina o coração deles, de querer aparecer, de ter aparência, mas aquilo não era do coração, aquilo não estava no coração deles. Eles não estavam sendo motivados pelo Espírito Santo, mas pela vaidade, pelo engano, pela hipocrisia, pela mentira, tá? E nós não podemos de maneira alguma, tá? Estar e viver esse tipo de vida dizendo que somos novas criaturas, que somos novas pessoas, que temos uma vida nova em Cristo Jesus. Não combina. Vamos continuar aqui. A comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos, está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Atos 2:42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Era
estar junto, era o momento da comunhão, era aprender aos pés daqueles que andaram com Jesus, que ouviram, que receberam em primeira mão os ensinamentos de Jesus. Eles estavam ali compartilhando isso e então assentavam-se à mesa, tinham tudo em comum no partir do pão, enfim. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos do grande grupo dos quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos um amor generoso e voluntário. Generosidade e voluntariedade não tem nada a ver com mentira, vaidade, hipocrisia e reconhecimento ou busca de reconhecimento humano. Tudo o que nós fazemos. Jesus, lá atrás, já havia dito, quando vocês forem fazer algo, tenham sempre em mente o seguinte, e já foi tema de outras lições nossas aqui, tá? A vossa justiça em tudo deve exceder a do fariseu, porque o fariseu é aquele cara que faz para ser visto. Dá esmola na praça, ora nas esquinas, em voz alta para chamar a atenção. Quando jejuava, fazia cara de triste, de lamento para mostrar que estava jejuando. Jesus quebrou todos esses paradigmas e disse, quando você jejuar, lava o rosto e se unge. Tá? Quando você for orar, entra no teu quarto, fala com o teu Deus em secreto que ele vai te abençoar. E quando você for dar esmola, ajudar o necessitado, que a mão esquerda não saiba o que fez a direita. Tá bom? Você não tem que fazer nada para aparecer, para mostrar, mas sim com voluntariedade, com inteireza de coração, por generosidade. A marca dessa igreja era ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades, depositavam valor arrecadado aos pés dos apóstolos. E esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres. Leia, confira Atos capítulo 4, versículo 34 e 35. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. José, chamado Barnabé. Ele vendeu as suas terras e entregou todo o dinheiro nos pés dos apóstolos. E isso de maneira completamente voluntária, para suprir a necessidade dos cristãos. Interessante que o relato de Ananias e Safira vem imediatamente depois. Bem diferente. Totalmente contrário, né? Eles viram José, ou Barnabé, chamado Barnabé, fazendo e, de certa forma, sendo abraçado por aqueles que, com gratidão, estavam recebendo aquela ajuda, e aquilo entrou no coração dos dois. Por que estão abraçando só o Barnabé? Por que estão agradecendo Barnabé? A gente pode fazer igual. Mas eles não pensaram do que ele entregou tudo. Eles não pensaram nisso. Com generosidade. Ele não mentiu. Ele não fez parcialmente. Ele entregou aquilo que ele propôs no seu coração. Paulo escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 9, você conhece isso, Deus ama aquele que faz, que dá com alegria. Não por necessidade, não por obrigação, mas com um coração generoso e voluntário. Viu? Tenha isso em mente, tá? Então, se você quer ler um pouquinho, se você quer ler mais a respeito de Barnabé e a sua atitude, leia Atos, capítulo 4, versículos 36 e 37. Vamos dando sequência aqui. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Temos participação. Temos sim, meu querido. Temos a segunda mais uma participação aqui. Essa pessoa quer saber qual era o plano desse casal, Ananias e Safira, fingindo dar todo o dinheiro. Vamos então, vamos aqui meditar nesse terceiro subtópico e responder a pergunta aí. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram o coração de inveja. Encheram o coração de inveja. Eu quero ser ovacionado. Eu quero ser reconhecido.
Eu quero ser reconhecido pelo povo e pelos apóstolos. Quem sabe eu não descolo aí um diaconato. Verdade. Quem sabe aí eu não descolo um ministério. Né? Vamos fazer uma média. Quem sabe a gente não ganha até um cargo aí de terceiro auxiliar do quinto carimbador. Por que eu estou conjecturando isso? Porque era tudo menos voluntariedade e generosidade. O interesse era ter o reconhecimento humano. Vamos lá. Quando eles viram o desprendimento generoso de Barnabé, se encheram de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivavam um sentimento carnal. E aí surge um plano, que é a pergunta, que é a participação que nós tivemos. Vamos para o plano. E aí deixa eu dizer algo aqui para os casais. Porque a lição envolve família e conselhos, superar problemas e dificuldades na família com conselhos de personagens bíblicos. Tá? O exemplo de Ananias e Safira faz com que eu lhe dirija a seguinte pergunta. Você, casal, vocês, esposo e esposa, parceiros ou cúmplices? São os dois hoje uma só carne. Mas isso não significa dizer que você deve ser cúmplice do outro, porque a ideia de cúmplice dá a ideia de associação para o crime, para o erro. Tá? Eu tô contigo, você vai mentir, eu tô junto, eu vou mentir junto. Vou me enganar junto. Se é para passar a perna, tô junto. Não. A parceria, o serem dois uma só carne, implica, tá? Em algum momento, você chamar o teu parceiro, a tua esposa, o teu esposo e dizer: ei, o que está acontecendo? Espera aí. O exemplo veio lá de trás. Nossos irmãos Adão e Eva. A palavra foi direta, incisiva. Deus foi categórico em dizer: não coma, porque o dia que comer vai morrer. Ouviu a serpente, eu vou me lembrar me permita, Jesus, o pastor Cláudio Duarte. Olha o nível que estavam Adão e Eva. Uma escutou a serpente e o outro escutou aquela que escutou a serpente. Esse povo estava sem juízo, gente. Ofereceu, ele comeu. Ele não podia ter olhado para ela e dito: que é isso, mulher? Deus falou que vai morrer. Eu prefiro acreditar em Deus, mas ele foi junto. Quando a casa caiu, a mulher que tu me deste. Aí foi toda a culpa em cima dela. Jogou a culpa em cima dela. Aí quando Deus olhou para ela, ela disse: não, eu não, foi a serpente que o Senhor deixou entrar aí. Então, que fique claro. Você, esposo, esposa, você não tem que ser cúmplice do outro. Viu? Não pode ser cúmplice. Tá? Vocês são um casal, uma família, esposo e esposa. Cúmplice é uma coisa complicada, né, Naldo? Complicada. E segundo o dicionário, cúmplice significa, ele é um adjetivo e substantivo de dois gêneros. O direito penal, que ou o que contribuir de forma secundária para a realização de crime de outrem, codelinquente. E o adjetivo de dois gêneros figurado, que apresenta intenção repreensível, maliciosa ou sugestiva. Cúmplice. Coautor de ato delituoso. Tá? Coparticipante de algo errado. Então, por favor, tá? E aí eles tramam, eles arquitetam um plano. E o plano era o seguinte, vender a propriedade, pausa, ninguém pediu,
Não tem nenhum texto que relata que os apóstolos pediram que eles vendessem qualquer coisa e levassem qualquer oferta. Eles decidiram, tá? Vamos vender a propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas não vamos dar tudo. Vamos falar que foi por um preço, quando na verdade foi outro. Não vamos dar o valor completo. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. A igreja não tinha pedido nada. Por mais, entenda isso aqui. Porque nesse quesito, todos são perseguidos no que diz respeito à igreja e pastor. Todos. Por causa da conduta de algumas pessoas, e aí isso vai, em todo segmento da sociedade vai haver, infelizmente, até homem de Deus, antes de ser de Deus, é homem, tá? Não vou entrar no mérito disso, mas ninguém obriga ninguém na igreja a ofertar, a entregar, a dizimar. Fazemos porque a Bíblia orienta a fazê-lo, tanto a ofertar como receber, como incentivar a oferta e o dízimo. É uma prática abençoadora segundo aquilo que nós entendemos e compreendemos da Bíblia. Tá? Ninguém é obrigado a qualquer coisa. Nós nem tiramos oferta no culto. Nós não tiramos oferta no culto. Nós recolhemos oferta no culto. Recolhemos ofertas daqueles que com coração generoso e liberal entregam no gasofilácio ou na salva. Nós recolhemos, tá? Mas eles fizeram isso para aparecer. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Mais trágico ainda, quando essa realidade acontece no seio da família. Então, a mentira é um recurso desastroso, tá? E a mentira, tá, de Ananias e Safira os fez agir de maneira hipócrita. E o que é hipocrisia? Fingir sentimento, crença, valor, virtude que você nunca teve. O hipócrita é alguém que finge ser aquilo que não é, para receber reconhecimento. Ele em si já é uma mentira, já é uma fraude. Viu? Então vamos continuar aqui. Quando a mentira e o engano enchem o coração, cheio do Espírito, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse: Ananias, por que você? Por quê? Por quê? Por quê? Encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficaria para ti. E vendendo, não estava em seu poder. A propriedade já era sua. O dinheiro é seu. Ninguém lhe pediu nada. Por que você propôs no coração essa loucura? Você não mentiu para nós, homens só. Você não mentiu para mim. Você mentiu para Deus, para o Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber que o esposo havia caído morto, tá? Na presença de todo mundo. Eles tinham combinado o plano, fizeram o plano, vamos mentir, vamos fazer isso, fazer aquilo. Um foi, o outro ficou. Quem ficou não sabia que o outro tinha tombado e chegou para corroborar a mentira. Chegou para reafirmar a mentira. E ela ainda teve a oportunidade, Naldo. Sim, Naldo, por favor. Fizeram um propósito mentiroso. Fizeram um propósito. Mentiroso. Mas mentiroso. 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 E seguiram na mentira. Ela teve a oportunidade de fazer certo, tá? Porque quando ela vem e Pedro a questiona, ela confirma: não vendemos por esse valor. Foi assim. Foi assim. Aí, Atos capítulo 5, versículo 9, a parte A. Por que é que entre vós vos concertastes para atentar o Espírito do Senhor? Quando ela foi perguntada, ela tinha oportunidade de falar: apóstolo,
Ó, perdão. No momento de fraqueza, no momento de loucura, a gente tentou fazer isso, mas ó, a verdade não é essa. Perdoa, perdoa, gente. Perdoa, perdoa. Que Deus nos perdoe. Não. Mentiu até o fim. Morre negando. Vamos lá. Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja, consequentemente, a liderança apostólica. Deixa mais um parêntese aqui. Você que mente quanto ao seu dízimo, você não está mentindo para o pastor nem para a igreja. Você está mentindo para o Espírito. Em Hebreus, no capítulo 7, está escrito o seguinte: aqui, na verdade, tomam os dízimos homens que morrem. Ali, todavia, aquele do qual se testifica que vive para sempre. Então, quando eu entrego, o dinheiro é meu, eu entrego se eu quiser, eu não preciso mentir. Você não precisa mentir. Faça conforme o proposto no seu coração. Então vamos em frente, chegamos ao final desse tópico e dando seguimento aqui. O problema da mentira dentro da família. A mentira produzida dentro da família de Ananias e Safira, eles imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo. Atos 5, versículo 1. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo se entristece quando, dentro da família, o esposo, a esposa, filhos, filhas ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso, o apóstolo Paulo nos exorta em Colossenses capítulo 3, versículo 9, que é o texto áureo. Qual é a exortação que ele faz? Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Se vocês dizem que são novas criaturas, por que viver velhos hábitos? Se vocês são filhos de Deus, vocês devem falar a verdade, tá? Agora, se vocês estão mentindo, eu vou repetir o que eu disse no começo. A mentira tem por pai o diabo. Vamos dando sequência aqui, olha, segundo tópico, o problema da mentira dentro da família. O problema da mentira dentro da família. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, mais especificamente no capítulo 5, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito. E este se opõe à carne, para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com as suas respectivas paixões, e isto é, sacrificando, mortificando os vícios da alma. Assim, devemos viver dominados pelo Espírito. Tá? E não pela carne. Aí você confere aí na sua casa depois, Gálatas capítulo 5, versículos 17, 24 e 25. Toda e qualquer mentira, isso é muito importante. Grave, se você, de tudo que nós dissemos até agora, você guardar isso aqui, glória a Deus. Toda e qualquer mentira, por mais que pareça ingênua, tem a sua fonte no diabo, que é o pai da mentira. Leia João, capítulo 8, versículos 44 e 45. Se ela domina o crente, significa que este crente não está mais no Espírito Santo, mas na carne. Na carne, tá bom? Confira também Romanos, capítulo 8, versículo 1 e depois versículos 13 e 14. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, as obras do corpo, vivereis. Tá?
É isso basicamente que o texto diz. Tá bom? Chegamos ao final deste tópico e vamos dando a sequência. O terceiro tópico da nossa lição, o terceiro e último tópico da nossa lição. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Essa é daquelas aulas pesada, que a gente, sabe, o assunto não é atraente assim, tem gente que, sabe, mas é necessário, tá? Nós, enquanto igreja, temos o compromisso com o ensinamento da palavra, tá bom? Então vamos continuar aqui. Terceiro tópico, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidado contra os defeitos morais no lar. Se o problema moral, e mais especificamente da mentira e da hipocrisia, forem percebidos, detectados, nós não devemos passar panos quentes. Nós devemos tratar, lidar do assunto, tá? Nós devemos lidar com o assunto de maneira séria, à luz da palavra de Deus. Vamos lá. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento, da hipocrisia dentro do lar, essa família está fadada ao fracasso. Estamos no Novo Testamento com a história de Ananias e Safira. E no Antigo Testamento temos alguma coisa semelhante a esse jeito, essa coisa que eles fizeram de tentar enganar Temos Deus. sim, não. Tentando enganar Deus. Eles não estavam tentando enganar o homem, estavam tentando enganar Deus. Temos alguma coisa? Temos sim. Ó, semelhante ao relato de Ananias e Safira em Atos dos Apóstolos, nós temos a história, tá, de Acã. Verdade. A história de Acã, que dominado pela cobiça e pela hipocrisia, fez o que não deveria ter sido feito. Ele furtou certos objetos ali de Jericó, considerados amaldiçoados, tá? Israel não deveria tomar nada dali como despojo, nenhuma dessas coisas, mas ele foi atraído à cobiça dos olhos. E aí ele roubou, ele tomou aquele despojo, e esse pecado de desobediência trouxe maldição para o povo, porque ele levou isso para dentro da sua tenda, para a sua família, escondeu isso dentro da sua tenda, não é? E ficou caladinho. O povo sofreu as consequências, não é? Os irmãos sabem, leiam depois, Josué, capítulo de número 7. Eles são questionados, ele não confessa num primeiro momento. Precisou Deus chamar Josué, falar para o povo jejuar, consagrar, colocar o povo diante de Deus e mandar o povo dar glória a Deus, até que o Acã não conseguiu dar glória a Deus, porque ele estava mentindo. Ei, quem mente não glorifica a Deus, senão em palavras do glória a Deus e aleluia, não glorifica a Deus com a sua vida. Quem mente não glorifica a Deus. Vamos repetir o que já dissemos aqui. A mentira tem por pai o diabo. Tá? E as consequências foram terríveis. Ele só vai confessar o pecado em Josué, capítulo 7, versículo 21. E vai sofrer as consequências no versículos 24 a 26, que foram terríveis também. Morte e destruição por causa da mentira. Alcançaram a casa e a vida de Acã, assim como alcançaram Ananias e Safira. A mentira só traz coisas ruins. Pegou? Repete para nós, Naldo. A mentira só atrai e traz coisas ruins. Pegou? Pegou? Então vamos dar sequência aqui. Precisamos agir com firmeza contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar, de se encontrar dominado pela hipocrisia, pelo desejo
de mentir, tá? Como se acharam Ananias e Safira. Ninguém, todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Leia Romanos, capítulo 1, versículo 25. Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante de Deus contra a hipocrisia. Tá? Nós não podemos ser daquele tipo que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 3 e 5. Por que tu reparas o argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás do argueiro de seu irmão. É fácil a gente ver os defeitos dos outros. O nosso está tão pertinho e a gente não vê. Não vê. A nossa vista se embaça olhando para a gente. Da gente para a gente, os nossos olhos se embaçam. Mas para olhar a vida dos outros é bem mais fácil, bem mais fácil. Por isso que o ser humano olha mais a vida dos outros do que a própria dele. Que Deus nos guarde disso. Por isso, todos os meses na Santa Ceia, nós somos relembrados pelo apóstolo Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Devemos fazer um autoexame diante de Deus e não sermos dominados pela mentira e hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar, desfacelar uma família. Tá bom? Terceiro e último subtópico aqui. Não deixe o inimigo agir na sua família. Tape as brechas. Não permita que o inimigo tenha legalidade. Tá? O versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Pedro foi enfático. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração com desejo de mentira e hipocrisia? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra, e especialmente contra as famílias, e ainda mais contra as famílias que estão em Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição ou instituições que são família e igreja, tá? Investindo contra os seus membros. Infelizmente, como Ananias e Safira, há muitos que permitem que Satanás encha os seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. E aí eu vou chamar uma última participação para nós encerrarmos a lição de hoje, meu amigo Naldo. Certo, meu pastor. E o que nós devemos fazer? O que cabe à família cristã? Estar em oração Aham. e constante vigilância. E seguir o conselho da palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Viu? Chegamos ao final da nossa lição e a conclusão é: como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com a morte instantânea, membros da família que praticam mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Coluna e firmeza da verdade. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil o caminho da verdade, este é sempre melhor. A verdade. A verdade é sempre melhor. A verdade é sempre melhor. Provérbios, eu encerramos aqui, Naldo.
Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Amém. Viu? Então, em nome de Jesus, repreenda. Não permita que a mentira faça parte da sua vida. Não seja um hábito seu. Alguém, agora de fato encerrando, pastor, quando fala que vai encerrar é um problema sério, né, não? É. Alguém me contou, certa ocasião, o pastor Josué Gonçalves propôs a seguinte ilustração. Um crente em Jesus levava uma vida cheia de mentiras. Pregador, inclusive. E um dia ele disse à sua família que estaria numa igreja quando, na verdade, ele estava em outro lugar, cometendo um ato pecaminoso, sendo um hipócrita, mentindo para sua família e filhos. Ele chega em casa e naquela noite o filho caçula, o pequenininho, não conseguia dormir, esperou o pai para fazê-lo dormir. Quando o pai chegou, ele correu, agarrou na perna do pai e disse: papai, 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 eu estava te esperando, eu não consigo dormir. Ora comigo do jeito que a mamãe ensinou e me faz dormir. O pai foi, dobrou o joelho do lado do filho, ao lado da cama, e o bebê, a criancinha, começou a orar e disse: papai do céu, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu papai. Bom pai, bom esposo e crente em Jesus. Uma criança. O pai não conseguiu orar, ficou alguns minutos com o filho, ele pegou no sono. O Espírito Santo entrou. O Espírito Santo moveu o coração daquele homem, que agora se retira do quarto da criança, vai para um lugar sozinho, dobra os joelhos e em prantos ora ao Senhor e diz: não permita que meu filho seja igual a mim, pois eu sou e tenho me tornado um mentiroso, um hipócrita. Me perdoa, Senhor, mas não permita que meu filho seja como eu. E se possível for, me renova, me restaura. Deus usou o seu filho pequeno para exortá-lo, para confrontá-lo, para que ele reconhecesse a situação, o estado em que ele estava vivendo. Que deveria ser inverso. Ele teria que ser igual ao filho dele, sendo o filho exemplo e ele um mau exemplo. Deixa vir as criancinhas, porque das tais é o reino. E tem mais. Se vocês não se fizerem como uma delas, de maneira alguma. Porque a gente ensina as crianças a não mentirem, mas a gente mente. Que o Senhor nos guarde. Em nome de Jesus. Obrigado, Naldo, pela sua participação. Nada, foi um prazer, foi uma delícia. Obrigado. Mesmo Glória no a Deus. improviso, foi uma delícia. Glória a Deus. Graças a Deus pela sua presença, pela sua companhia. Graças a Deus pela nossa equipe. Eri, Deus abençoe. Vencemos mais um desafio e, permitindo Deus, na próxima semana estaremos de volta com a missionária Melissa, com o pastor Francisco, com o irmão Leandro, ou com o irmão Donizete, ou com o pastor Pedro, ou com o Naldo. Nós estaremos aqui de volta para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, com todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Até mais. Deus abençoe.